o cuidador de gente e a realidade eclesiástica. Falamos na semana passada sobre as ordenanças da igreja, o culto da igreja, a juventude da igreja, o casamento, bodas de prata e de ouro, e agora nós vamos falar sobre os funerais. Bem, tendo os funerais como uma das práticas ministeriais, né, o cuidado com os enlutados, né, como uma realidade eclesiástica, a gente vai reparar que essas cerimônias, por mais que a gente não queira, elas fazem parte da vida da igreja, seja a pedido de um membro, de um frequentador ou de alguém interessado em receber uma mensagem cristã na despedida de um ente querido que partiu para a eternidade, independentemente da idade, da condição de saúde ou da situação socioeconômica. E por incrível que pareça, pelo menos na minha experiência, assim, é um negócio difícil de digerir, é a questão dos membros morrerem, né? Então, assim, você é chamado para ir à casa da pessoa, a igreja ora, a igreja entra em luta de oração durante a semana, é aquele irmão que está no CTI, aquela coisa toda, aquele casal, né, que está ali há 8 meses, com aquele bebê no ventre, assim, aquele velhinho simpático, que todo mundo gostava. Então, eu confesso para vocês que, assim, eu tenho estômago para lidar com um monte de coisa desagradável que acontece no ministério, graças a Deus eu tenho, mas o que é difícil para mim é lidar com a morte, assim, não no fato de, como é que eu posso dizer, o nosso irmão está lá na glória, mas o nosso sentimento de impotência, vendo aquela pessoa enferma, naquela máquina, aquele câncer comendo a carne da pessoa, sabe, você vê aquela pessoa tão legal, tão do bem, né? Lutando para conseguir um transplante, ou de repente uma ponte safena, alguma coisa do tipo, e assim, aí você vai para aquele corredor de hospital, fica ali do lado daquela pessoa, aquele mau atendimento público, você, diante daquela questão que você vai a um cemitério, né? Aí está aquele ônibus cheio de gente da igreja, aí do lado tem uma capela, só uma pessoa e um cadáver, mais nada, sabe, assim, eu não sei vocês, mas para mim é uma coisa assim terrível, porque você, aí eu lembro da palavra de Paulo, né, quando ele fala morte, onde está a sua vitória, né, porque vai se cumprir a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, porque você olha para aquela situação e fala assim, um dia a gente vai zoar a morte também, porque hoje ela zoa e a gente chora, né? Aquele caso, imagina, eu conheço, quer dizer, um casal, agora não, ele já tem uma filhinha, tudo direitinho, chá de bebê, todo mundo na maior felicidade, não sei se foi na noite depois do chá de bebê, ou na semana seguinte, ou no dia seguinte, a menina começou a passar mal, o bebê morreu. Entende? Aí imagina como é que fica a cara dessa pessoa quando ela olha para aquele quarto com aquela parede pintada, né? Então, ou então de repente aquele irmão que foi feliz para fazer uma cirurgia, para colocar uma prótese, que assim, ele estava na fila do INTO não sei quanto tempo, aí de repente morre por causa do coração, né? Então, assim, aquele irmão que tem o diabetes controlado ali, bonitinho, solta uma roda de ônibus e acerta o irmão. Então, assim, são umas coisas complicadas de lidar, né? Mas assim, se a gente quer cuidar de gente, isso vai fazer parte da nossa vida, né? E assim, ainda tem aquela outra situação, né? Que nem aquele vídeo que eu fiz, né? Se o cristão que se suicida está salvo, né, que eu estava falando sobre isso, que assim, além, né, da viúva perder o marido, ou o filho, alguma coisa do tipo, ainda tem que escutar um irmão falar assim, né, morreu, ainda foi para o inferno, né? Então, assim, você como líder cristão, você tem que administrar esse negócio. Os teólogos de plantão, que assim, eles soltam a bomba e vão embora,
Quem junta os cacos é você. Tá dando para entender? O cara que chega e fala assim, é porque ele aceitou a enfermidade, né? Então assim, rolam uns lances desse tipo, e que assim, e você tá lá, ó, entende? É aquela questão de, pastor, teve um moço aqui, orou por mim e falou que o meu problema é porque tem um espírito dentro da minha garrafa de água, e que por causa dessa água, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, você lida com uma série de situações, né? E assim, é o que eu costumo falar com aqueles que me ouvem, né? Que assim, nós temos um poder, humanamente falando, de mexer com o imaginário das pessoas. Então nós temos uma capacidade de provocar nas pessoas que confiam na gente aquela sensação de que elas são amadas e perdoadas, ou elas não são amadas e nem foram perdoadas. Nós temos, assim, a questão não é se Deus perdoou ou não perdoou, exatamente, e se nós contribuímos para ela se sentir assim, né? Então, às vezes a gente não dá a devida atenção, porque na nossa cabeça, na maioria das vezes, o ministério pastoral vai ser lá para frente, pregar, até porque a maioria das igrejas numa sucessão pastoral verifica muito isso, né? Quando, por exemplo, o pastoreio é muito mais do que pregação. Pastoreio é cuidado. Esse cuidar de gente aí, ó. Entende? Pastoreio é cuidado. Claro que assim, inclui a liderança, inclui a presidência, inclui a gestão, inclui tudo isso. Mas assim, por exemplo, se tirarem tudo isso de você como um pastor, não tiram de você aquele magnetismo de gente atribulada, carente, passando por lutas ou negando suas lutas, que vão parar no seu caminho, e de repente uma palavra que você libera, não no sentido neopentecostal, né, uma palavra que sai da sua boca, é bom corrigir, né? Então, às vezes uma palavra que você solta assim, o indivíduo, uau, poxa, valeu. De repente vai te chamar de pastor, de pastora, vai te chamar pelo nome, vai te chamar valeu mano, não sei, mas naquele momento ali aquela pessoa foi cuidada. E que é a hora em que as pessoas estão mais sensíveis para ouvir a palavra do que na hora da morte. Para mim não tem púlpito melhor do que o púlpito de uma capela. Está todo mundo calado. Tem, é claro, aquele pessoal que está refletindo acerca disso. Entende? Tem aquele pessoal que não está sofrendo nada pela sua perda. Foi lá porque é o seguinte, se não for vai pegar mal, né? Mas agora o pessoal sofrido está ali, ó. E vez por outra vem e fala assim, pastor, será que fulano está salvo? Aí geralmente eu costumo dizer, olha, eu não tenho, né, o poder de colocar nem tirar ninguém do céu, fulano. A gente não sabe como foi o papo dessa pessoa com Deus. A gente não sabe como foi o último momento dessa pessoa com Deus. A gente não sabe até que ponto o afastamento de uma comunidade significa literalmente a pessoa está perdida, e até que ponto a pessoa está numa comunidade significa que ela está salva. Então eu prefiro deixar isso daí na mão de Deus, e vamos confiar que assim, a gente que está aqui tem que cuidar para chegar lá, né? Até porque tem os teólogos de plantão, não, eles têm uma facilidade de dizer que fulano está no inferno e que Beltrano está no céu, né? Aquele negócio, tem lá mais uma estrelinha com Deus, ou então, esse daí está no colo do capeta, e às vezes eu que estou falando, estou indo para o inferno e acho que estou indo para o céu, né? Então é um negócio para a gente pensar. E aí, em momentos como este, o ministro deve se certificar dos dados do falecido. Já aconteceu comigo de estar fazendo um sepultamento e eu não lembrava o nome da mãe do irmão. E o constrangimento de perguntar ao irmão o nome da mãe dele. Foi horrível, gente. Olha, foi um momento muito... Exatamente. Foi muito complicado. E assim, a gente não... Porque o pastor, ele não fica... Ele não faz a parte fúnebre, ele só doa os seus membros. Não, exatamente. Mas às vezes é o pai do membro, o irmão, o avô, o tio, o conhecido. E o problema é que é o seguinte, lá no nosso bairro, entende? Quando você se certifica antes, beleza, tem aquele membro
ou aquele obreiro que assim, é da equipe dos sonhos, né? Eu até profetizo, declaro e determino que vocês vão encontrar na vida de vocês, mas olha, pode não acontecer. Mas o que acontece? Tem aquele obreiro que é o seguinte, ele já levantou tudo, ele botou a bola ali e falou assim: pastor, chuta, né? Falando sério, olha, de coração, gente, se eu tivesse o poder de liberar isso para o ministério de vocês, eu mandava o Hadouken agora, mas, né, infelizmente, Deus, por ter um senso de humor muito grande, às vezes coloca um pessoal que, em vez de ajudar a gente, atrapalha, né, e ainda bota a culpa na gente quando dá errado. Mas assim, tirando essa questão de ter esse obreiro, é aquele caso, eu sou do raciocínio, se Deus me der uma boa equipe, glória a Deus, mas assim, eu não vou esperando, entende? Eu vou dando o meu jeito. Então, a dica que eu dou é justamente essa: tentar se certificar. Fulano te avisou que o pai morreu, a mãe morreu? Poxa, cara, meus sentimentos e tudo, tal, posso orar por você? Qual é o nome mesmo dela? Qual é o nome mesmo dele? Assim, para ficar com aquilo bem registrado, porque quanto mais a gente enfatiza o nome daquela pessoa, passa a ideia para o enlutado que você assim, caramba, ele lembrou, entende? E quando você não lembra, cara, como... nem sequer lembrou o nome. Só que é o seguinte, nem sempre é por mal, mas a pessoa está sofrendo, para ela entender isso. Tem que ser muita informação, o momento é um momento. Ainda tem isso, porque você corre o risco de realmente não lembrar, de dar um apagão, né? E aí, qual é a parte complicada, né, no processo? A parte complicada no processo é que muitas vezes a gente vai estar numa situação dessa, né? Mas, apesar do problema ser operacional, a tendência das pessoas é levar para o pessoal. Eu, por exemplo, tive na minha gestão uma secretária, a irmã Luciana. Caramba, cara, a Luciana era top, sabe? Aquela pessoa que assim, se eu pudesse escolher para onde ir arrumar uma secretária, seria ela, sempre ela, entende? E ainda falar assim: Luciana, quanto você quer? Eu vou para a reunião de obreiros e vou negociar essa parada. Sabe aquela pessoa que assim, ela tem a sua agenda da igreja, ela tem a sua agenda de pregação, ela tem um dia que você pode, que você não pode para lugar nenhum, entende? Então ela era esse tipo de pessoa. Quando ela saiu, eu fiquei sem chão, né, da secretaria. E aí nesse caso, né, por exemplo, eu tinha um trânsito com a membresia, parecia que eu era o melhor pastor do mundo, mas não é porque eu era bem assessorado. Deu para entender? Mas aí você se deixava ser assessorado. Não, claro, mas eu sempre me deixo ser assessorado. O que acontece é que mesmo você se deixando ser assessorado, nem sempre você tem uma Luciana na vida. Então, mas tem. Não, é verdade. Assim, eu fico triste. Às vezes as pessoas até querem assessorar bem, mas às vezes não há uma receptividade. Entendi, não, estou entendendo. É aquele caso, né? Assim, eu, por exemplo, não tenho, né, a resposta para todos os lados, porque eu só tenho o meu. Mas assim, em relação a esse caso especificamente, a gente observa que digamos, se você ouvir o conselho de Jetro, o que acontece? Você potencializa o seu trabalho. O problema, né, que eu não posso dizer pelos pastores de vocês e por outros pastores, eu posso dizer por mim, é que assim, confiar não é uma tarefa muito fácil. Por quê? Porque muita gente deixa o pastor na mão. Tá dando para entender? É aquele caso assim, eu não vou dizer que tem um cara que pede para você dar um negócio na mão dele, para ele te deixar no vácuo e você se ferrar. Eu não quero acreditar que existe um demônio desse. Mas agora, por exemplo, digamos que a pessoa ela é do bem, consagrada, mas ela é enrolada, tá dando para entender? Ela assim, ela quer abraçar tudo o tempo todo, ao mesmo tempo, ela quer, sabe, ser importante. E aí às vezes essa pessoa, ela pega o negócio, não acaba, não completa, e aí quando você vai ver, você fica vendido, porque não sobra para ela, sobra para você. Lembra quando eu falei, por exemplo, eu saía bem na foto por causa de uma pessoa que assim, era 10. Entende como é que é o negócio? Então, às vezes, você vai ter uma experiência ruim
E aí a experiência ruim do passado te deixa meio armado com a experiência do futuro. Está sempre alerta. Deu para entender? Né? Então, é algo que assim, bom seria que a gente pudesse apagar toda a experiência ruim e como Simone a gente fizesse, eu vou começar de novo, né? Mas, e aí, é importante, né? Eu parei, desculpa pelo tempo que eu gastei para falar sobre a importância dos dados do falecido, pertinente ao momento em que as pessoas estão sensíveis e introspectivas e em decorrência do luto. A cerimônia fúnebre é uma oportunidade para oferecer conforto ao enlutado, esperança ao crente e ao não cristão. Então a gente, por exemplo, fulano, estou contigo, conforto ao enlutado, esperança para o crente, olha, nós vamos ver a irmã fulana. Você, por exemplo, hoje está aqui confortando a irmã Marli, mas amanhã a irmã Marli está confortando você. Então, para a gente ver que nós somos apenas barro e sopro, a gente luta tanto por essa vida que daqui a pouco acaba, e esse daqui a pouco pode ser daqui a pouco mesmo, né? Então, é como, por exemplo, perto da minha casa, uma senhora que foi da mesma igreja que eu, estava sábado de noite bem, conversando com a família, passou mal a noite de sábado, de madrugada faleceu, de manhã já estava todo mundo informado a partida da pessoa. Então, assim, é desse jeito, né? Então é importante oferecer para o membro o seguinte: cara, tu fica nessa de shopping, praia, sol, Maracanã, futebol, domingo, né? Aí tu fica nesse negócio, cara, assim, olha, daqui a pouco tudo vai embora e você tem uma eternidade pela frente. Você vai abrir mão disso, você vai abrir mão. É aquele caso, se culto é chato, velho, imagina como é que vai ser o céu para você. Só te lamento informar, hein? Tu acha culto chato? Vamos pro céu, hein? Sei não, hein? Acho que tu não vai gostar de ir pro céu não, camarada. E aí, nesse caso, a questão, né, da esperança, né, e falar pro cara que não é crente: rapaz, olha, tá vendo aqui, ó, tá todo mundo sofrendo, mas a gente está sofrendo com esperança. A gente sabe que a morte não é o fim para a gente. A gente sabe que a morte também vai morrer. E aí eu queria saber de você, né? E você hoje? Se você partir hoje, para onde você vai? Ou então, por exemplo, seu pai vivia pedindo oração por vocês. Ele agora está com o Senhor. Vocês querem encontrar o pai de vocês na glória? Depende de vocês. Entende? Que obviamente, implicitamente você fala do inferno, e não precisa necessariamente você ficar dizendo aquele monte de coisa naquele momento que assim, você beira a crueldade, né? Beira a crueldade. Essa questão de ser uma oportunidade para oferecer conforto, uma vez, tempo atrás, morreu uma pessoa lá dentro da igreja, uma outra igreja. Aí o pessoal discutiu a questão de emprestar o tempo para ver a situação. Quanto mais eu leio esse material, eu leio o livro, eu fico pensando, cara, quanto tempo a gente perde discutindo algumas coisas. Mas completamente sem noção. Não, e o pior é que se a igreja vota para não oferecer o membro, o tempo, a cara de quem que aparece para dizer que a igreja não vai fazer? Aí, nesse caso, eles discutiram isso. A pessoa não era da igreja, mas a família solicitou. Olha, aí eu penso, cara, como é que a igreja ficaria aos olhos da comunidade? Mas Quanto a isso, nossa, é tranquilo. Mas não foi uma conversa, foi uma confusão. eu estou entendendo. O pai do cara era da igreja, o pai já tinha sido da igreja, só que ela morreu assassinada. Pior ainda. É uma oportunidade que não se perde. Porque você está percebendo que é o seguinte, desculpa reverberar o negócio, mas raciocina comigo o seguinte: olha como é que são as coisas. Se alguém que não é da igreja, não foi da igreja, não tem parente na igreja, pede uma cerimônia fúnebre, já é o seguinte: olha, o mundo tem sede e está pedindo um refrigério com a água da vida. Agora imagina a cena em que
a pessoa, não interessa o caminho que a pessoa tomou, ela já foi dali. Imagina se de repente você é pai ou mãe daquele rapaz, daquela moça que morreu e vê que a sua igreja, e a sua igreja, assim, por exemplo, é uma questão de dor, é uma questão de dor que assim, eu até entendo que muita gente, eu já ouvi comentários do tipo, mas se oferecer a igreja como capela, vai ter menina de shortinho, vai ter gente querendo fumar, vai ter não sei o que lá, assim, o pessoal discute um monte de coisa, e aí, quando você abre as mãos assim, eu pego o mesmo raciocínio, né, é aquela questão assim, nós somos apenas boca de Deus, não somos mãos e pés, não somos coração, ouvidos e olhos, né? Que corpo de Cristo é esse que é só boca, né? E aí, diante dessa situação, é importante que haja sensibilidade de toda a igreja e a participação de cantores e instrumentistas a fim de minimizar a dor da perda e demonstrar apoio aos enlutados. E aí é nessa hora que pastor Roberlan Julião perde a chance numa sucessão pastoral, porque eu sou obrigado numa hora dessa a largar o prego. Você sabe que quando é um membro importante, vai a raça toda para tocar e cantar. Aí eu pergunto, a gente está fazendo para Deus? Ou a gente está fazendo para ter holofote, porque tem política, porque a gente sabe que o pai, o filho, o irmão, o tio daquele falecido ali é alguém que vai facilitar a nossa vida, ou facilita a nossa vida, é alguém que fala e o pastor escuta, ou é alguém que fala e todo mundo escuta. Aí você olha uma situação dessa e vê se fulano você pode tocar, não posso não, porque não sei lá. Na mesma semana, se morre um outro da prateleira de cima, aí aparece o infeliz para tocar. Aí eu pergunto, uma pessoa dessa está servindo a Deus? Não está. Perdão pelo desabafo, vamos voltar. E aí nisso, desculpa gente, olha, mas caramba, olha, não aí é o que eu estou falando, por exemplo, numa hora dessa, o que eu prefiro? Rapaz, vou fazer que nem aquele Richester, né, que agora ele é até garoto propaganda do Santander. Vou vender água na praia, tá dando para entender? Quem sabe eu faço um vídeo e consigo ficar famoso, mas assim, faço isso, mas agora aturar um negócio desse, gente, é de embrulhar o estômago, entende? Você de repente por uma circunstância da vida pode até aturar, mas você volta para casa destruído, sabendo que você vive num sistema desse, e de noite você vai pregar para essas pessoas dizendo que amam a Deus, que amam o próximo. Vai catar coquinho, né? Então, seja ministro da palavra, seja ministrando louvor, seja ministrando em qualquer outra área, cabe a cada ministro a reverência com a empatia, tá, ô Vacil? Que perguntou se eu usar a palavra alegria, com a empatia e a responsabilidade na transmissão desse cuidado à família enlutada, beleza? Então a gente aqui fecha a parte da família enlutada. Algum comentário? A gente pode seguir para cerimônia de ordenação ou consagração de oficiais. Então beleza.